Olá pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Samuel e iremos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Física. É isso aí, é muito louco esse negócio aí, é da hora. E nesta aula, pessoal, nós vamos falar sobre medidas. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá, bora lá. Então pessoal, para dar uma noção de medida, olha este desenho aqui que nós temos, ó. Eu gostaria de saber quantos litros cabem neste garrafão de água aqui, ó, o grandão, tá? Aí o que eu faço? Eu venho e coloco uma garrafinha pequena de 1 litro de água. Aí eu vou ficar o quê? Aqui, supondo que tá cheio de água, eu quero saber quanto que cabe, eu vou pegar um pouco de água aqui e vou colocar nessa garrafinha de 1 litro. Aí eu despejo ou jogo em outro garrafão, né? Não vamos gastar água não, né? Aí você vem, pega aqui, joga outra, né? Enche a garrafinha de novo. E assim vai, pessoal. Aí eu vou contando, tá? Aí, por exemplo, se no final eu tiver 20 garrafas completas, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou ter o volume do garrafão como sendo de 20 litros. Isso mesmo, porque essa garrafinha aqui eu estou supondo que tem 1 litro. Tudo bem, pessoal? Então, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos, né, nós realizamos uma medição. A gente fez o quê? Nós medimos o volume interno do garrafão. Nós descobrimos qual foi a capacidade dele. A capacidade dele aqui é de 20 litros. É isso mesmo, pessoal. O que é importante é que para eu medir isso, eu tive que utilizar uma unidade de medida, que foi essa garrafinha aqui. É como se eu dissesse, cabem 20 garrafinhas iguais a essa aqui. Essa garrafinha é a nossa unidade de medida. Que nesse caso eu estou dizendo que essa garrafinha tem 1 litro, então a unidade de medida nossa foi o litro. Tá bom, pessoal? Então nós realizamos uma medição e a unidade de medida nossa foi o litro. Então é isso mesmo, você percebe? Quando a gente mede algo, como por exemplo o volume deste garrafão, a gente sempre vai comparar com outro volume, que nesse caso esse volume é a nossa unidade de medida. E assim é por exemplo, distância. Se eu perguntar para você, qual é a distância de sua casa até o mercado aí perto? O que você vai fazer? Você vai tomar uma referência como unidade de medida. Em geral, a nossa unidade de medida para distância é o metro. Então você vai falar, tem no mercado até minha casa 600 metros, ou sei lá, 1.500 metros. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem um padrão, você tem um comprimento lá, aquilo você chamou de metro, 1 metro, e aí você vê, né, a distância, você vai colocando 1 metro, 1 metro, 1 metro, deu 1.500. 1.500 vezes a unidade que você escolheu. Então é isso, basicamente, tá? Então toda vez que você tiver uma medida, você vai tomar para medir, você vai tomar, né, uma coisa de referência aí, tá? Então é isso que significa medir, ó. Medir é comparar determinada quantidade de uma grandeza com uma unidade padrão que já foi, tá, pessoal? Que já foi previamente estabelecida. Aqui, pessoal, grandeza é qualquer coisa que possa ser medida. O exemplo que nós demos foi o volume do garrafão. Então, outros exemplos de grandeza são comprimento, tempo e assim por diante. Basicamente é isso. A gente mede com base numa referência. Tá bom, galera? E olha só que da hora, que interessante isso aqui, ó. Antigamente, nós tínhamos o que a gente chamava de jarda, polegada, pé. E a referência era o rei. Uma maluquice, né, galera? Por exemplo, tipo, a distância do nariz até o polegar do rei é o que a gente chama de jarda. Uma jarda é a distância do nariz até o polegar do rei. Agora pensa se o rei tem um narigão. Putz, já mudava o valor aqui. Se ele tem uma napa, meu, já era, mudou o valor. E assim por diante, ó. A gente, por exemplo, tem um pé. Pé aqui, ó, tá aqui na figura. O pé era o comprimento do pé do rei. A largura aqui do dedão, do polegar, é a nossa polegada. Só que isso é complicado, né? Vamos supor que você tem um rei que tem um pé tamanho 48. Aí depois o rei fica com um pezinho tamanho 30. Então aí já ferrou tudo. E foi graças a isso, a essas inconsistências, que a gente começou, né, historicamente falando, que começou a ter e perceber que precisa padronizar, né? Começamos a falar, poxa, precisa ter algo para padronizar.
E aí veio a unidade de medida, por exemplo, no comprimento é 1 metro e assim por diante. Então, existem definições rigorosas para que não mude o comprimento, por exemplo, de 1 metro. Enfim, galera, você pode até falar assim, ah, mas eu estava viajando lá de avião e o cara lá, o piloto, sei lá, ele falou assim, ah, a gente está a sei lá quanto, não lembro, mas pés de altitude. Ele falou lá 500 pés, 1000 pés, 2000 pés, ele falou alguma coisa assim. Então realmente, pessoal, alguns países, principalmente os países de língua inglesa, eles ainda usam essas condições aqui, já essas unidades de comprimento, jarda, polegada, pé. Então, mas mesmo assim eles tiveram que padronizar com 1 metro. Então, olha só que interessante, ó. 1 polegada é 2,54 centímetros. Uma jarda, 91,44 centímetros. Um pé, 30,48 centímetros. Você não precisa decorar isso não, viu? Mas quando ele fala, nós estamos a 1000 pés, né? Então você vai multiplicar por 1000 aqui, você vai saber quantos centímetros. Ah, então é muito pouco, 10.000 pés de altitude. Então eles dão as respostas em pés, mas você utiliza esses valores de referência. Temos também milha marítima, milha terrestre, tá bom? Que são esses valores aqui. Tá bom, galera? Ah, você pode lembrar também a sua TV. A sua TV. Ah, tem uma TV de 40 polegadas. Então você está medindo aqui, ó, essa diagonal e ela tem 40 polegadas com base nas unidades que eu passei, né? A unidade que eu passei lá. Então é isso, galera, basicamente. Mas a unidade nossa, que a gente estamos acostumados a utilizar, né? Isso aqui são de países de língua inglesa. Aqui no Brasil, por exemplo, é o metro, tá? E que, na minha opinião, é bem melhor. Não sei se é porque eu estou acostumado, mas é bem melhor você ter as unidades como de velocidade lá, quilômetros por hora, do que, por exemplo, milhas por hora, enfim. Só o que eu acho, né? Cada um tem a sua opinião. Tem, por exemplo, os canos PVC, quando se fala 3/4 de polegada, né? É engraçado, ah, me vê um 3/4. Aí o cara fala, é tigre? Ah, não. Aí se for palmeirense já chora, fala, pô, tigre não me lembra do Mundial, enfim. Tá bom, uma piada ridícula. Vamos voltar para a física aqui, ó. Agora a gente vai falar dos múltiplos e dos submúltiplos, tá? São prefixos que acompanham as nossas unidades de medida. Então aqui, galera, olha só que interessante. Nós temos o nome do prefixo, o símbolo do prefixo, a potência de 10 que o prefixo significa e o significado do prefixo na forma decimal. Então, indo assim do maior, ainda continua, né? Nós teríamos tera aqui, mas vamos lá, ó. Nós temos aqui o giga, tá? O nome dele é giga e o símbolo é o G maiúsculo. Isso é importante, tá? G maiúsculo representa giga. Então, toda vez que tiver, por exemplo, G grande e aí tem um tempo, vamos colocar S de segundos, gigasegundos. Ah, sei lá, tem uma outra unidade, tem B de bytes, gigabytes. Ah, tem metro aqui, então G e um M pequeno, gigametro. Então toda vez que você tiver um G grande, isso significa giga. E esse giga para a gente é 10 elevado a 9. 10 elevado a 9, ó, são 9 zeros, 1 seguido de 9 zeros, é 1 bilhão. 1 bilhão. Isso é o nosso giga. Giga é importante lembrar das potências, tá? Então, giga, 10 a nona. Mega, M grande, 10 a sexta. Quilo é K, mas é minúsculo. 10 ao cubo, é 1000. Aí nós temos o hecto, que é 100. Nós temos deca, que é 10. E aí continuamos indo para baixo aqui, né? Nós temos aqui, ó, decímetro, né? Decímetro, tá? Decímetro. Isso é 10 a menos 1, que é 0,1, que é 1/10, né? Aí o centímetro, 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 por exemplo, tá? Estou fazendo aqui um exemplo com a unidade metro. Então, centímetro, você sabe que é 0,01 metro, é 1 centésimo, é uma potência 10 a menos 2. Milímetro, que é o milímetro, né, que a gente fala, 10 a menos 3. Então, apareceu mm
não é nada de comer, não. Milímetro. Então, a primeira letra que aparece aí é o nosso prefixo, a segunda é a unidade. Então, milímetro. Então, 10 a menos 3, metro, que é 1 milésimo de metro, é 0,001. Nós temos também o micro. Quando vocês estiverem estudando eletrostática, elétrica, eu vou passar para vocês lá as cargas elétricas. Por exemplo, 10 microcoulombs. Coulombs é a unidade de carga. É uma unidade, micro é o prefixo. Então, 10 microcoulombs quer dizer que é 10 vezes essa potência 10 a menos 6. 10 a menos 6 é um micro. 3 micro. Então, é 3 vezes o 10 a menos 6 aqui. Tá, galera? E aí, isso é essa coisa milionésima, não precisa nem ficar sabendo esses números, esses nomes aqui, mas ó, é 0,000001, tem 5 zeros aqui e 1. Observe que a vírgula, ó, ela salta, se você quisesse colocar a vírgula na frente do 1, ela vai saltar 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Que é o 10 a menos 6 aqui. A gente já vai discutir na próxima aula notação científica, algarismos significativos. Aí a gente discute um pouco essas coisas aqui. Mas, continuando, só para encerrar, nós temos o nano, que é 10 a menos 9, e o pico, 10 a menos 12. Beleza, galera? Então vamos fazer alguns exemplos aqui com vocês. Vamos lá. É muito comum ter essa nossa escadinha aqui, ó, de quilômetro, quilômetro, decâmetro, metro, e às vezes coloca na horizontal, mas é a mesma coisa, ó. Por exemplo, você tem aqui o metro, né? Por exemplo, tá? Você está aqui no metro. Não sei por que não riscou. Você tem aqui o metro. Beleza? Aí você quer transformar metro para centímetros. Então você vai multiplicar por 10, vai multiplicar por 10, né? Então você multiplica por 100, porque desceu 2 casas. Você tem metro, quer transformar lá para quilômetro, lá em cima. Então você tem aqui, ó, você divide por 10, divide por 10, divide por 10. Você subiu 3 casas, então você divide por 1000. Observe que esse K aqui, né, é o prefixo K para transformar lá para a unidade padrão, que é metro. K, lembra que eu comentei? K, quilo, é 10 ao cubo. 10 ao cubo. Então 10 ao cubo o quê? 10 ao cubo metros. Então você tem 1 quilômetro, 1 quilômetro é 10 ao cubo metro, ou seja, 1000 metros. Então você vai descer quantas casas? 1, 2, 3. Vai multiplicar por 1000, porque cada casa que você desce aqui, você multiplica por 10. Basicamente é isso, tá, galera? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Então vamos lá, pessoal. Ó. Nosso primeiro exemplo, nós temos aqui, ó, 1 quilograma, tá? 1 quilograma. Pessoal, o que isso significa aqui pra gente? K é quilo, é prefixo. Aí você pode falar, mas o que você está fazendo aqui? Aqui eu só quero brincar com vocês como a gente transformaria. É brincar com esses prefixos. O que significa quilograma? A gente tem aqui, ó, o K como sendo o prefixo quilo. Então nós temos 1, esse 1 é desse 1 aqui. Agora nós temos esse K de quilo. Então é 10 ao cubo, porque 10 ao cubo é 10 ao cubo significa quilo, que é o 1000. Só que é quilo o quê? Quilograma, então é 10 ao cubo grama. Basicamente é isso. Mas 10 ao cubo a gente viu lá que isso é 1000. Você sabe que é 1000, né? A potência é 10 ao cubo. E aí é 10 ao cubo vezes 1, né? É 1000 vezes 1, que no caso vai ser o próprio 1000. Então você tem aqui, ó, 1000 o quê? 1000 gramas, que é o prefixo, ó. Você tá lá no quilo. Você quer transformar para grama, você vai multiplicar por 10, você encontrou hectograma. Multiplicou por 10, decagrama. Você multiplicou por 10, encontrou grama. Então você vai multiplicar por 1000 direto. Beleza, pessoal? É isso. É importante que você treine um pouquinho. Então eu só vou brincar com vocês sobre isso só, nada demais, ó. Então, esse exemplo aqui, ó, 1 miligrama, tá? Como é que vai ficar pra gente aqui, ó? Se você olhar aqui, ó, mili é o quê? É 10 a menos 3. Lembra ele tá aqui, ó, o mili de milímetro, milimetro, milímetro. Mili é o prefixo, M quer dizer que é metro.
Aqui é mili, prefixo, G, grama. Então, mili, 10 a menos 3. Ora, 10 a menos 3 o quê? 10 a menos 3 metro. Quer dizer que é zero, você, para transformar milímetros para metros, você divide por 1000, que é a tal de subir 3 casas aqui. Então, pessoal, isso aqui ficaria como? Ficaria igual a 1. Esse 1 eu estou colocando que é esse número 1 aqui. Agora, prefixo mili, 10 a menos 3. Mas é o que? G de grama, então grama. Pronto, acabou. Se você quiser colocar isso numa forma decimal, 10 a menos 3, a gente viu lá, né? Isso é 0,001. Olha só, vírgula, 3 casas que ela saltou aqui, né? Mas é o 0,01 o quê? Grama. Beleza, pessoal? Isso aqui é só uma... para guardar aqui, ó, centímetro, milímetro e quilômetro. Aí você pode pausar o vídeo e fazer isso daqui, que seria transformar para metro, tá? Transformar para metro. Você pode fazer isso aí, que eu vou fazer agora com vocês. E se você estiver gostando, pessoal, dê aquele like maroto para nos dar aquela força e compartilhe com seus amigos, viu? Porque quanto mais gente assistir, mais o YouTube vai, né? Principalmente nesse começo agora, mais ele vai compartilhar para as outras pessoas. Porque com um canal desse jeito, com um canal pequeno, com menos de 10 mil inscritos, ele acaba distribuindo para poucas pessoas. Aí quase ninguém fica sabendo que existe esse canal aqui, que a gente vai começar do básico e até o avançado. Então, pessoal, acredito que vocês já fizeram. Nós vamos aqui, ó, bora lá. Eu já estou pegando a manha aqui, né? O primeiro toque ele só identifica, mas vamos lá. 1 vezes centímetro. 100 é o centi, né? Você lembra? Centímetro é o que? 10 a menos 2, não é isso? Então, nós temos 10 a menos 2 metro. Ora, você tem na tabela aqui também, ó, o centímetro. O centímetro, você quer transformar para metro, você vai dividir por 10, transformou para decímetro. Dividiu por 10, transformou para metro. Então, você subiu 2 casas. Você, então, dividiu por 100. Né? Dividir por 100 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 2, certo? Bom, galera, isso daqui é o que? 0,01 metro. Como tem tudo 1, você não precisa desse 1, mas a verdade é que você resolve a potência e depois você vai multiplicar, tá? Pelo número que está aqui. Nesse caso 1, o 1 é neutro na multiplicação, não vai ter problema. Aqui, ó, 1 milímetro. Milímetro tá aqui, ó, milímetro, a gente já fez, ó, miligrama. Mesma coisa então, ó. 1 vezes 10 a menos 3, 10 a menos 3 é o mili. Mili o quê? Milímetro, porque tá metro aqui, ó. Se tivesse grama, seria grama. Ora, isso aqui a gente já sabe que é 0,001, né? Mesma coisa, né? O quê? Metro. Para encerrar, quilômetros para metros, a gente já discutiu, basta multiplicar, né? Quilo, 10 ao cubo, multiplicar por 1000. Então, isso é 1 vezes 10 ao cubo, o quê? Metro. Isso é igual a 1000 metros. Beleza, galera? Então, é isso daí. Vamos, para encerrar, falar dos extremos, tá? Os extremos que tem com relação à medida de distância aí. Nós temos os extremos. Então aqui, ó, por exemplo, a distância entre duas estrelas ou distância entre duas galáxias. Essas distâncias são muito grandes, muito grandes. A gente chama até de distâncias astronômicas. E aí começaram e inventaram esse 1 ano-luz, que se usa muito na astronomia devido às distâncias serem extremamente grandes. 1 ano-luz, né, esse valor aqui, 9,46 vezes 10 elevado a 12 quilômetros, é grande pra cacete, né, pessoal? E isso significa o quê? Esse 1 ano-luz. Observe que isso é uma distância, mas é a distância que a luz gasta para percorrer, né? A distância que ela gasta quando ela percorre em um ano, 365 dias. Só que a luz, quando a gente fala a luz aqui, é a luz no vácuo, a velocidade da luz no vácuo, tá?
que é 300 mil quilômetros por segundo. De fato, pessoal, essa luz, ela muda a sua velocidade quando ela está em um outro meio. No vácuo é um, no ar é outro, mas é bem próximo. No vidro vai ser outro. A gente vai ver isso em ondas, vai ver isso em óptica geométrica também, na refração, com lei de Snell e tudo mais. Então, a luz, ela muda a sua velocidade dependendo do meio que ela está. Então, no vácuo, né, qual é a distância que ela percorre em um ano? Com essa velocidade, 300 mil quilômetros por segundo. Aí dá essa coisa aqui. Da mesma forma que nós temos coisas muito, muito grandes, nós temos coisas muito, muito pequenas, galera. E aí nós entramos aqui, ó, no angstrom. Exatamente, um angstrom equivale a 10 elevado a menos 10 metros. O símbolo que a gente usa é esse A com essa bolinha aqui, ó. Beleza, pessoal? Então, um angstrom é 10 elevado a menos 10. Quando a gente está falando aqui, ó, de dimensões muito pequenas, como as dimensões de um átomo, tá, pessoal? Então é isso. Só para, né, deixar um pouco claro aí, eu não acabei falando muito, mas existe um sistema internacional de unidades, a gente chama isso SI, ou Sistema Internacional de Unidades, que ele acaba padronizando as unidades para não ter bagunça, né? Não ter aquela bagunça das jardas, pés, etc. E no Sistema Internacional de Unidades, a medida de distância é o nosso metro, massa é quilograma, tempo, por exemplo, é segundo. E a gente vai ver isso nas próximas aulas quando a gente começar a trabalhar com velocidade, começar a trabalhar com a massa, né? Aí a gente começa a ver essas unidades. Assim, quando aparecer força e assim por diante, a gente começa a ver essas unidades do sistema internacional, tá? Mas a distância é dada em metros. E é isso, pessoal. Tranquilinho. A gente vai falando aí. Então tá tudo de boa. Bom, galera, se você gostou desse vídeo, dê aquele like maroto. Esse like maroto vai nos dar aquela força. E também se inscreva nesse canal. No início, como eu já tinha dito, o YouTube ele vai mandar esse vídeo para ninguém praticamente, porque ele não conhece. Muita gente coloca besteira o tempo todo. E aí ele não vai ficar, né, mandando besteira para as pessoas. Claramente, obviamente, tem muita gente fazendo coisas boas. Só que o YouTube no começo, principalmente quando o canal é novo, ele não sabe se é bom, se é ruim, se o pessoal gosta, se serve para as pessoas. Então, ele só vai começar a fazer isso quando você começa a curtir, comentar, se outras pessoas se inscrevem. Então eu peço para você para compartilhar para os seus amigos, para a gente poder crescer esse canal, para esse canal chegar aí a uns 10 mil inscritos, e é claro, né, espero que demore, né, não que seja também de forma tão rápida, mas que quando ele chega nesse valor, o YouTube percebe que ele é bom e começa a indicar para outras pessoas. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Tchau.